Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Letícia e essa é a nossa aula de balanço patrimonial. Vale ressaltar que essa aula tem como foco as turmas do curso de marketing. Então, a gente vai tratar um pouco mais de questões relacionadas a marketing e o foco aqui também não é se aprofundar tanto no conceito de balanço patrimonial. É uma aula de contabilidade mais introdutória, então também não esperem ver conceitos tão avançados assim. A ideia é fazer uma primeira introdução do que é o balanço patrimonial. E para isso a gente vai tentar responder uma pergunta, que é: como funciona o balanço patrimonial? E indo pelo caminho das perguntas, a gente também pode se perguntar: para que serve um balanço patrimonial? O que ele está expressando, afinal? Uma coisa que é importante de ter em mente desde o primeiro momento é que o balanço patrimonial, ele é uma foto de qual era a situação da companhia em 31 de dezembro de um determinado ano, ou também em 30 de março, em 15 de abril, se ela quiser. Mas geralmente o que é publicado, principalmente para as companhias de capital aberto, são informações trimestrais, que não necessariamente são auditadas, mas que tem ali um balanço patrimonial para 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro. Essas são as datas. E uma demonstração financeira auditada com um balanço patrimonial bastante completo em 31 de dezembro de qualquer ano, tá bom? E aí, esse balanço patrimonial vai dar uma noção pra gente de qual é a situação daquela companhia. Então, a gente tem o ativo, que é a primeira parte do balanço patrimonial. O ativo, geralmente, ele é definido por bens, que é tudo aquilo que a companhia possui, e direitos, que é tudo aquilo que a companhia tem o direito de reivindicar ou de usufruir. Então, a gente tem aqui desde estoques, imóveis que a companhia possua, passando por marcas e patentes, até contas a receber, direitos de uso de arrendamento, inclusive depósitos judiciais, por mais que a companhia tenha aquele depósito em juízo e que, enfim, ela não possa acessar aquele dinheiro com facilidade, aquele dinheiro continua sendo dela, e por aí vai. E aí, esse balanço geralmente ele é apresentado, dividido em algumas partes, são elas: circulante, que são todos os itens que possuem liquidez inferior a um ano. Então a gente está falando de caixa, a gente com certeza está falando de caixa, mas a gente também pode estar falando de aplicações financeiras, a gente pode estar falando de contas a receber, se eu tenho a expectativa de receber em menos de um ano e essa expectativa tem algum nível de embasamento. A gente pode estar falando de estoques. Estoques são considerados geralmente como circulante. Eu posso ter no não circulante, mas é raro. Não circulantes são bens e direitos que possuem liquidez superior a um ano. Geralmente a gente também vai ter contas a receber aqui, a gente também vai ter títulos mobiliários, a gente também vai ter aplicações financeiras, que são contas que a gente tem no circulante também. Mas a gente também costuma ter aqui depósitos judiciais. E a gente também tem dentro do não circulante, tá bom? O realizável a longo prazo, que são alguns ativos específicos que a companhia mantém, às vezes até como um tipo de intuito operacional, ou ela mantém por outros motivos, mas ela não pretende realizar num horizonte de tempo visível. Geralmente o que tem aqui? Imobilizado, então, desde mobília, automóveis, computadores, até mesmo imóveis, terrenos, tratores, maquinário. Intangível, então, marcas e patentes, licenças de software são os mais comuns. Investimentos, geralmente companhias que aquela companhia comprou com algum objetivo, seja ele operacional ou só de valorização do capital mesmo, mas que ela não pretende vender. E aí, para dar alguns exemplos para vocês, a gente tem aqui o ativo da Petrobras. Para vocês terem uma noção de como funciona um balanço patrimonial na prática de uma companhia de capital aberto, que geralmente são as demonstrações financeiras mais fáceis de acessar. A primeira coisa é que, não só para as contas de ativo, tá? Mas para qualquer conta do balanço patrimonial ou de outras demonstrações, como é o caso da DRE, da demonstração do resultado do exercício, a gente vai ter essas notas explicativas. Para que elas servem? Elas são um detalhamento do que aconteceu com aquela conta, do que aquela conta tem dentro dela. Então, por exemplo, a nota 8 ela vai falar de caixas equivalentes de caixa e de títulos e valores mobiliários.
é muito vago eu olhar para o balanço, ver caixa equivalente de caixa, títulos e valores mobiliários e tentar chegar a uma conclusão. Aqui dentro pode ter vários tipos de valores mobiliários ou de equivalentes de caixa, como CDBs, por exemplo, e eu não consigo saber o que tem dentro só olhando para os valores do ativo. Então eu preciso ir na nota explicativa e compreender o que tem lá dentro. Além disso, tem essas contas aqui, como títulos e valores imobiliários, que a gente já citou, contas a receber, imposto de contribuição social, inclusive o diferido ali no não circulante, impostos e contribuições, nesse caso aqui seria a recuperar, tá, gente? E qual que é a diferença entre o que está no circulante e o que está no não circulante? Liquidez. O que está no circulante, a expectativa da companhia é receber em menos de um ano. O que está no não circulante, a expectativa da companhia é receber em mais de um ano. Então, isso gera essa diferença e que é necessária para que o leitor da demonstração financeira compreenda o que ele pode esperar no curto prazo e o que são coisas que vão impactar mais no longo prazo. Além disso, a gente tem o ativo realizável a longo prazo, com investimentos, imobilizado, intangível, e a gente também tem esses ativos classificados como mantidos para venda, que geralmente se tratam de ativos que a companhia possui e que tem aí uma característica de realizável a longo prazo, tá? Às vezes também pode acontecer de algum não circulante constar aqui, mas é bem raro. E esse ativo classificado como mantido para venda, por que ele não está classificado como realizável a longo prazo? Por que esse investimento, no caso da Petrobras, é um investimento, tá? Ele está classificado como mantido para venda, inclusive fazendo parte do circulante. Isso não está errado? Não, porque o que importa aqui é a essência. E a essência desse ativo é que é algo que a Petrobras espera vender. A Petrobras colocou à venda. A partir do momento em que ela coloca à venda, se torna um circulante. Mesmo tendo aí características de investimento, ou se tivesse características de imobilizado ou de intangível. Porque o que importa é a essência, qual é o uso que eu dou para aquele bem, qual é o meu objetivo com aquele bem. As características importam? Importam, mas a essência é o que prevalece. Tudo precisa ser considerado para determinar como um bem ou um direito é classificado dentro do ativo. Além disso, a gente também tem essas contas, caixa equivalentes de caixa, estoques, depósitos judiciais que constam ou apenas no circulante, no caso de caixa, que sempre vai ser circulante, tá, gente? Caixa é a única conta que eu não consigo enxergar nenhuma razão para que o caixa seja não circulante. Estoques, que frequentemente é circulante, mas pode ser não circulante. E depósitos judiciais, que frequentemente é não circulante. Uma coisa muito importante sobre balanços patrimoniais em geral. A gente tem essa diferença entre consolidado e controladora. O que eles são? A controladora é tudo aquilo que a companhia possui ou, mais para frente, no caso do passivo e do patrimônio líquido, é a origem de todos os recursos que a companhia está utilizando. O consolidado é a companhia mais todas as controladas dela. E aí esses valores, até para não ter dupla contagem e para segregar o que pertence aos acionistas controladores e o que pertence aos acionistas não controladores, a outros sócios que a companhia possua na gestão daquela controlada, para chegar nesses valores consolidados, a gente realiza um método de equivalência patrimonial. A gente vai falar de método de equivalência patrimonial nesse curso? Não, porque é um tópico de contabilidade mais avançado que não é tão proveitoso para alunos de marketing. Além disso, a gente também tem outros ativos, que é uma conta bastante comum, pode ter muita coisa aqui dentro. Geralmente são itens que têm algum tipo de dificuldade de classificação. Também existe ali no passivo outros passivos. E aqui a gente está falando do exercício que acabou em 31 de dezembro e essas contas estão em milhões de reais. Sempre se atentem a isso na hora de ler um balanço patrimonial ou a demonstração financeira como um todo ou informações trimestrais. Por quê? Porque isso evita confusões. Por exemplo, a gente está olhando aqui, o caixa equivalente de caixa consolidado em 2023 é de R$ 61.613. Não, ele é de 61.613 milhões de reais. É bem diferente. A gente também tem como exemplo aqui o açaí. E o açaí tem algumas peculiaridades bem interessantes que eu trouxe para vocês.
A primeira delas não tem controladora e consolidado. Por quê? Porque o açaí, ele não controla nenhuma companhia. Ele é controlado por outras companhias, inclusive companhias de capital aberto, e inclusive também é coligado de algumas, etc. Mas ele não controla nenhuma outra companhia. Então, por conta disso, ele não tem a coluna de consolidado. Tudo isso daqui, controlador e consolidado, é a mesma coisa. E aí, a gente tem instrumentos financeiros derivativos. Isso é um ativo? É, e também poderia ser um passivo, porque isso se refere a alguns contratos de swap, ou poderia ser um contrato futuro, poderia ser opções também, apesar de ser bem mais raro uma companhia que possua. Então isso daqui diz respeito aí, no caso do açaí, a alguns empréstimos que o açaí contraiu, e aí, por conta das taxas de juros desses empréstimos, eles também contraíram derivativos, e aí esses derivativos se tornaram ativos. Partes relacionadas são contratos que o açaí tem com controladores dele. Então não é porque uma companhia não controla outras companhias que ela não vai ter partes relacionadas, tá bom? E pode ter tanto no ativo quanto no passivo, porque da mesma forma que o açaí fornece algumas coisas, nesse caso para o grupo Cassino e para o grupo GPA, o açaí também poderia estar recebendo alguma coisa deles, recebendo algum serviço ou tomando algum empréstimo. Empréstimos com a matriz são bastante comuns, inclusive. Então, por isso a gente tem partes relacionadas no ativo. E também poderíamos ter no passivo. Esse é o ativo que eu acho mais interessante do açaí para uma turma de marketing. Direito de uso geralmente diz respeito a qualquer tipo de arrendamento. Pode ser o arrendamento de um imóvel, pode ser o arrendamento de um automóvel, de um computador, dependendo aí das características desse bem. E, geralmente, ele diz respeito a contratos mais longos, que tem uma característica diferente de um aluguel, que são contratos que têm uma durabilidade, contratos que propõem a aquisição daquele bem no final do contrato. Tudo isso configura direito de uso e muitos outros itens também, é bastante específico. Um dos direitos de uso que o açaí tem são os naming rights da Estação Carrão. Então é uma ação de marketing que visa deixar a marca do açaí mais evidente e mais presente no cotidiano dos seus clientes, e que consta aqui no balanço patrimonial. Esses naming rights, eles precisam constar no balanço patrimonial como um direito de uso por conta da durabilidade, né? Porque geralmente um naming rights, eles duram 30 anos, mais ou menos, os do metrô. Eu não sei exatamente, é contrato a contrato, mas geralmente é um contrato de duração muito longa e envolve aí algumas características que transformam ele em direito de uso. Um outro item do ativo que poderia ter relação com marketing é marcas e patentes, que geralmente está dentro de intangíveis. Muitas companhias têm marcas e patentes bastante valiosos. Passivo. O passivo é constituído por obrigações, com quem quer que seja. Não importa com quem é aquela obrigação. Pode ser com acionista, pode ser com trabalhador, com o governo, com fornecedores. Obrigação é passivo, mesmo que elas não existam formalizadas em um contrato. Se eu consigo estimar e eu tenho aí uma expectativa de que provavelmente eu vou ter que cumprir aquela obrigação, eu vou ter aquele desembolso, vira uma provisão. E aí, o passivo é separado entre circulante, obrigações que possuam prazo de pagamento inferior a 1 ano, e o não circulante, que são as que têm prazo de pagamento superior a 1 ano. Geralmente, aquilo que está no circulante também poderia estar no não circulante, e aquilo que está no não circulante também poderia estar no circulante, porque o que faz a diferença é realmente o prazo. Ah, mas eu duvido que exista provisão no circulante, Letícia. Duvidou errado. A gente vai mostrar que pode existir sim. Patrimônio líquido. Ele é a diferença entre ativo e passivo. Ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. É isso que define o patrimônio líquido. Não tem muito o que elaborar aqui. Essa é a definição. E aí, pra gente conseguir entender melhor passivo e patrimônio líquido, a gente vai olhar para a Petrobras de novo. Tem fornecedores que está só no circulante e todas essas outras contas estão no circulante e no não circulante. Qual é a diferença? As que estão no circulante, eu vou ter que cumprir essa obrigação em menos de 1 ano. Eu não, a Petrobras, né, gente, por favor. E as que estão no não circulante, a Petrobras ter que cumprir em mais de 1 ano, daqui a mais de 1 ano. Além disso, também tem passivo associado a ativo mantido para venda.
ela tem aquele ativo que ela está mantendo para venda. Esse ativo está gerando passivos, entra no passivo também e entra como circulante, porque ela vai ter que cumprir essa obrigação rapidamente. Dividendos propostos, a partir do momento em que uma companhia divulga que ela vai pagar dividendos, ela tem uma obrigação. E provisões, e ela tem provisão para desmantelamentos de áreas. Essa provisão, ela é muito utilizada por petroleiras, tá bom? Todas elas têm que constituir, na verdade, porque conforme uma área é desmantelada, isso tem um custo até para que não haja dano ambiental. E isso precisa aparecer no balanço, tá bom? E no caso da Petrobras, ela está planejando aí fazer um desmantelamento de área em um prazo curto, então essa provisão vira um passivo circulante. Sim, temos provisão no passivo circulante. É raro, mas acontece. E, além disso, provisões podem ser realizadas por diversos motivos, tá, gente? Diversos mesmo. Inclusive, quando a companhia causou algum desastre ambiental, por exemplo, acontece. Ela vai ter que provisionar uma quantia para, de alguma forma, fazer algum tipo de projeto de revitalização, mesmo que ela não tenha uma obrigação legal, porque os acionistas vão cobrar, a sociedade vai cobrar, ou deveriam, pelo menos, né? E isso vai gerar para ela uma provisão. Temos também o patrimônio líquido da Petrobras, que tem patrimônio líquido atribuído aos acionistas da controladora e o atribuído aos acionistas não controladores. Por quê? Porque é aquela parcela de patrimônio líquido que corresponde aos acionistas que são sócios nas companhias das quais ela detém o controle, tá? E aí pode perceber que na controladora não tem saldo de acionistas não controladores. Por quê? Porque é a controladora, é só o que pertence a ela. Então não faz sentido aparecer aqui, só aparece para o consolidado porque são os acionistas das empresas que a Petrobras controla e a parcela de patrimônio líquido que é atribuível a eles. Aqui a gente tem o passivo e o patrimônio líquido do açaí. Receitas a apropriar, que basicamente corresponde a alguns serviços que o açaí se propôs a prestar e ainda não prestou, mas já recebeu, vira uma receita a apropriar. E aí a gente consegue ter a equação fundamental do patrimônio, que é patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. É aquilo que eu estava explicando para vocês, essa é a definição. E a partir disso a gente chega na estrutura do balanço patrimonial, que é ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Se você quiser, se você estiver duvidando, você pode fazer a manipulação dessa equação em casa e você vai ver que de patrimônio líquido igual a ativo menos passivo, da definição do patrimônio líquido, a gente chega em ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. E aí como é que a gente apresenta isso na estrutura do balanço patrimonial? O ativo fica do lado direito e o passivo e o patrimônio líquido fica do lado esquerdo. Pensem nisso como o passivo e o patrimônio líquido é de onde saíram os recursos da companhia. E o ativo é onde foram aplicados esses recursos. É o que esses recursos se transformaram. Eles viraram bens, eles viraram direitos, eles constam no ativo. E aqui a gente tem um exemplo. Reparem que em companhias menores, a gente consegue montar ativos e passivos mais patrimônio líquido na mesma tabela, mais ou menos, pensando em tabelas. E reparem que, muito importante, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Se vocês quiserem, podem até somar se estiverem duvidando, mas é isso. Se o ativo não bater com o passivo mais patrimônio líquido, tem alguma coisa de errada com o balanço, porque nesse cenário, o patrimônio líquido não bate com a diferença entre ativo e passivo, tem alguma coisa aí. Então, esse é inclusive um check que é sempre bom você fazer se você for fazer um exercício de balanço patrimonial. Bateu? Ah, não bateu. Tem alguma coisa esquisita. Tem que investigar, porque não é normal que não bata. A regra é bater. Como vai bater sempre? Isso a gente vai ver quando a gente aprender a fazer o lançamento contábil, que acaba resultando nisso. É isso, pessoal. Muito obrigada. Essa foi a nossa aula de balanço patrimonial. E espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado dúvidas de vocês. Um beijo, tchau, tchau!